Ok, alunos, estamos de volta para fazer aquela revisão de 5 minutos. Joga no quadro, joga no quadro, joga no quadro. Olha aí. Eita, é muito rápido, né? Tá parecendo locutor de futebol. Não pode não. Então, agora há pouco eu falei sobre a República Nova no Brasil, parte 1, que é a nossa aula. Já estamos na aula 37.2. Aquela revisão de 5 minutos. Se você perdeu a explicação, não se preocupe. Estamos aqui para poder relembrar. Então, na aula de hoje, nós vimos e falamos sobre o governo de Fernando Collor de Mello. Collor destacou-se com o discurso contra a corrupção, vulgarizando o termo Marajá. Ele adota uma política neoliberal. Criou-se o Plano Collor 1 e o Plano Collor 2. E a ministra de Collor era a Zélia Cardoso de Mello. O processo de privatização começa de fato em seu governo. Collor, em uma das suas medidas, ele vai confiscar a poupança por 18 meses. Poupanças que tinham acima de 50 mil reais. Lembrando que, como ele se destaca como um presidente novo, ele traz esse slogan que vai caçar os marajás. E aí é aquela coisa. Aluno, preste bem atenção. Quem tem telhado de vidro, não joga pedra no outro. É assim que funciona. Aí vão buscar a vida de Collor, pensar que não, descobre algumas situações e vão bater em cima. É porque assim, quando a mídia ela procura, dependendo da mídia, tem esse poder de ficar passando, relembrando, para que as pessoas criem o ódio, a raiva daquele cara, e para poder até convencer. É um mundo perverso. Mas você pode dizer assim, não, mas tem que noticiar mesmo. Sim. Você tem que ver que por trás da denúncia tem alguém que não teve um cala-boca. Teve alguém que não foi contemplado. Teve empresas que não foram beneficiadas. Não é assim. Fernando Collor de Mello vai ser perseguido literalmente. Vai fazer começa o seu governo. O problema é que vai bater de frente com o que não deveria. Mas, professor, e se não bater de frente, como é que fica? Pois é. Tem que vir algum doido para fazer isso. Fernando Collor, pensou fazer isso, mas se deu mal. Inclusive, essa semana, ele vai ser julgado ele foi julgado como inelegível por 8 anos. Por corrupção. Se não me engano, foi em 2014. Saiu agora. Saiu ontem. E aí, quando ele fica inelegível por 8 anos, quando ele retorna, ele se candidata para o cargo de senador, ganha, e aí se envolveu com corrupção. E agora foi julgado como inelegível. Houve o afastamento dele, que é o impeachment. Collor lançou medidas confiscando os depósitos das contas bancárias, com valores acima de 50 mil. Quem tivesse esses montantes, então, vai ter que... O governo pegou para poder trabalhar com o dinheiro da gente. Muitas pessoas e empresas faliram. O irmão dele, Pedro Collor, sabia dos esquemas, denunciou, comprovando que ele estava envolvido em corrupção. O tesoureiro da campanha foi o Paulo César Farias, que acabou aparecendo morto, ele e a namorada. Como queima de arquivo. E aí as mídias começaram a chamar o povo, que criou-se um gigantesco protesto, pedindo o impeachment de Fernando Collor de Mello. Seria um afastamento.
até que se apurasse os fatos, e aí, se caso fosse errado, ele voltaria. Mas aí, os famosos caras pintadas foram usados para esses movimentos. Collor, então, é afastado. Quem assume é o seu vice, o Itamar Franco. Primeiramente, ele cria um pacto de governabilidade entre os mais diversos partidos políticos, como os membros do PMDB e do PSDB. Esse pacto seria, não, cara, é o seguinte, vamos colocar um representante seu no governo, porque hoje na política brasileira tem aquela coisa, toma lá da cá. Os caras não vão colocar assinatura se não tiver nada em troca, infelizmente. Durante o seu governo foi criado o Plano Real. Esse plano foi uma tentativa de acabar com a inflação e acabou. Passou a vigorar em julho de 94. Houve a realização de privatizações de grandes empresas públicas brasileiras para poder entrar mais recurso. O Itamar Franco chama o Fernando Henrique Cardoso, que trabalhava no consulado, e aí ele se torna o ministro da Fazenda, né? Foi o Programa Brasileiro de Estabilização Econômica que promoveu o fim da inflação elevada no Brasil. O Programa de Ação Imediata, a criação da URV, que é a Unidade Real de Valor. A criação ocorreu no dia 27 de maio de 2024. O Plano Real vai possibilitar a vitória de Fernando Henrique Cardoso nas eleições para a presidência, isso em 94. E acabando o seu governo, o primeiro mandato, aí houve uma manobra no qual é aprovado para que ele seja reeleito. E ele concorre e consegue se reeleger. É por isso que eu comentei, para algumas pessoas, a gente percebe que é notório isso. O poder de compra se deu com o governo de Fernando Henrique Cardoso. O povo brasileiro passou a comprar carro, moto, material eletrônico, elétrico, enfim, o tecido de casa, tudo isso para poder melhorar a circulação do dinheiro, da moeda e etc. Tá bom? Bom, agora é o seguinte, eu vou deixar vocês com a hora da atividade e daqui a pouco eu estou de volta para fazer a correção. Não sai daí, é rapidinho. Ok, digo eu. Vamos lá então? Joga para a atividade. Isso, hora da atividade. Beleza? Vamos lá. Agora é com você, viu, aluno? Diz o seguinte. Questão de número 1. O que ela vem dizendo aí? Nova República. Nova República. É o período imediatamente posterior ao regime militar. Pode-se denominar tal período também como a Sexta República Brasileira. Podemos dizer que foram presidentes dessa nova república. Letra A. Agora, essa aí é uma reflexão, hein? Podemos dizer que foram presidentes dessa nova república. José Sarney, Itamar Franco, Fernando Collor e João Goulart. João Goulart e Lula. Letra B. Getúlio Vargas, Itamar Franco, Fernando Collor, João Goulart, Lula, Dilma e Temer. Letra C. José Sarney, Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma Rousseff e Temer. Letra D. Tancredo Neves, Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso. Eu estava na letra D, né? Letra D. Tancredo Neves, Fernando Collor, Itamar Franco, Dutra, olha, Lula, Dilma e Temer. Letra E, José Sarney,
Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Aécio Neves. E, garota, agora complicou. Aluno, muita atenção para responder essa questão aí. Muita atenção. Muita mesmo. Um único nome pode deixar tudo a perder. Analise, reanalise, preste atenção. Já sabe qual vai ser a resposta? Nova República é o período imediatamente posterior ao regime militar. Pode-se denominar tal período também como a Sexta República Brasileira. Pergunta: podemos dizer quem for o presidente dessa nova república? Aí eu tenho o nome dos feras. Na letra A, B, C, D e E. Na letra A, José Sarney, Itamar Franco, Fernando Collor, João Goulart e Lula. Na letra B, eu tenho Getúlio Vargas, Itamar Franco, Fernando Collor, João Goulart, Lula, Dilma e Temer. Na letra C, eu tenho José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer. Na letra D, eu tenho o Tancredo Neves, o Fernando Collor, o Itamar Franco, o Dutra, Lula, Dilma e Temer. E na letra E, eu tenho o José Sarney, o Fernando Collor, o Itamar Franco, o Fernando Henrique, o Lula, a Dilma e o Aécio Neves. Você já sabe qual seria a resposta? Vamos lá. Resposta correta vai ser a letra C. Confere. Na verdade, vinha primeiro o Tancredo Neves. Como ele faleceu, não assumiu. Quem assumiu é o Sarney. Depois de logo o Collor vai ser cassado, fica 2 anos no poder, aí entra o governo de Itamar Franco. Quando acaba, o Itamar Franco convida o Fernando Henrique Cardoso para ser ministro da Fazenda e ele logo é eleito. Depois de eleito, vai ser 2 vezes eleito, vai concorrer à eleição. Logo vem a Dilma, ou Lula, depois vem a Dilma, que vai ser impeachmentada, e aí assume o seu vice, que é o Michel Temer. Pronto, facinho. Próxima questão. Dentre outras medidas, a mais polêmica de seu governo, que afetaram sobretudo a classe média, como o bloqueio da retirada de depósitos bancários superior ao valor de 50 mil cruzados novos. Estamos falando do governo de quem? A. Fernando Henrique Cardoso. B. Fernando Lula da Silva. C. Fernando Gabeira. D. Fernando de Noronha. Ou letra E. Fernando Collor de Mello. Essa aí é fácil, né? Pelo amor de Deus. Isso é muito fácil. Muito fácil. Qual seria a resposta? Qual seria a resposta? Já sabe? Fernando Collor de Mello. Segundo os nossos estudantes aqui, ficou claro. Segundo os nossos estudantes, estão dizendo que a resposta é o Fernando Collor de Mello. Inclusive, esses presidentes, quando eles chegam no poder, eles acabam tendo o direito de colocar alguns ministros no Supremo. E geralmente estão voltados, né? Por exemplo, o Marcos Aurélio de Mello, se não me engano, ele é primo de Fernando Collor de Mello. É o jogo que eles fazem, né?
né? Ok. Vamos lá então. Próximo. Questão 3. Plano Real de Estabilização Econômica, que promoveu o fim da inflação, que estava elevada no Brasil. O plano passou por 3 fases, que é o PAI, né? Programa de Ação Imediata, a criação da URV e a implementação da nova moeda, que é o real. O Plano Real foi criado no governo de quem? O Plano Real foi criado no governo de quem? E aí eu tenho o nome deles, né? A. Fernando Henrique Cardoso. B. Luiz Inácio Lula da Silva. C. Itamar Franco. D. Fernando Collor de Mello. E E. José Sarney. Ok. Fácil, né? A resposta fácil. Vamos lá. Vamos lá, então, responder. Isso aqui vocês irão levar para o resto da vida, tá, Lula? Não tem como não esquecer desse acontecimento. Aí, o Plano Real foi criado no governo de Itamar Franco. Colocado em prática no governo de quem? Do Fernando Henrique Cardoso. Ele vai ser criado no governo de Itamar e colocado em prática no governo de Fernando Henrique. E é isso que vai levar à vitória na eleição. Hora do Enem. Agora é com você, vamos caprichar. Questão 4. Analise as seguintes afirmativas a respeito do período de elevada inflação no Brasil. Número 1, o Plano Real somente obteve sucesso em função do congelamento de preços. Número 2, a Constituição de 88 ajudou no combate à inflação devido à redução das despesas do governo. Número 3, o orçamento desequilibrado do governo, que exigia a emissão monetária, foi a principal causa da inflação brasileira na década de 80 e início da década de 90. Pergunta, assinale. A, se todas as afirmativas estiveram corretas. B, se apenas a afirmativa 3 estiver correta. C, se apenas a afirmativa 2 estiver correta. D, se apenas a afirmativa 1 estiver correta. E letra E, se nenhuma afirmativa estiver correta. E agora? A resposta correta vai ser a letra B. Apenas a afirmativa 3 está correta. Vamos conferir qual é a afirmativa 3? Aí, ó. O orçamento desequilibrado do governo, que exigia a emissão monetária, foi a principal causa da inflação brasileira da década de 80 e início de 90. A pergunta é clara. Analise as seguintes afirmativas a respeito do período de elevada inflação no Brasil. E aí a resposta correta vai ser o item 3. Assinale, se apenas a afirmativa 3 estiver correta. Fechou? Bom, meus queridos, essa foi a nossa aula 37.2, se não me engano. Eu espero que vocês tenham acompanhado, tenham anotado tudo, que vocês vão utilizar isso para uma revisão de prova, para estudar, para poder tirar uma boa nota, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu sei que vocês queriam mais, mas nos encontramos na nossa próxima aula. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.